Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui trazer mais uma participação da Escola Bíblica Dominical. O nosso título desse trimestre se fala de dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nossa lição é a lição da CPAD, com o título Dons de Poder, para domingo 25 de abril de 2021, nossa lição, lição 4. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4, 9 e 11. A nossa verdade prática diz, texto áureo: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A verdade prática diz: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 12. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então veja que pelo Espírito ser uma pessoa, ele reparte os seus dons a cada um conforme ele quer. Por que dons? E por que ser 9 dons? 7 características. O Espírito Santo, ele é de 7 características, apresentado pelo profeta Isaías. Se não me falho, Isaías capítulo 53. Parece que é Isaías. Não me lembro o capítulo, mas o profeta Isaías fala do Espírito do Senhor como com 7 características, e apresentado por Paulo com 9 dons. E o dom de curar, dons de curar, dons de cura, aparece uma diversidade só no dom de curar, uma diversidade de dons. Mas a palavra de Deus nos informa que o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, ele vem mostrando desde o Antigo Testamento formas interessantes da ação do Espírito de Deus. Lá começando na criação, ele pairava sobre a face das águas, a face do abismo. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, seus dias serão de 120 anos. Coloca ali uma idade da existência do homem na terra, porque o Espírito do Senhor é santo, e o homem era pecador. E o Espírito Santo pretendia ter esse contato com o homem, mas devido o homem
se ostentar no pecado, Deus achou por bem diminuir a vida do homem, para que este não permitisse que o Espírito Santo contendesse com ele. Então, os dias da raça humana tiveram uma baixa, porque o homem vivia 972 anos, 600 anos, 700, ninguém chegou a 1000 anos, mas o homem tinha longevidade de vida, mas devido à frequência do pecado ter um aumento na raça humana, então o Espírito do Senhor contendia com o homem. Era a forma que Deus ministrava na história humana passada através do seu Espírito. Então, este abrasamento de ouvir as disciplinas divinas era chamado de contenda, porque contendia, o Espírito do Senhor contendia com o homem. Então não contenderá para sempre o meu Espírito com o homem, seus dias serão de 120 anos. E aí vem o Espírito Santo trabalhando na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, as 12 tribos, o sacerdócio, depois juízes, profetas, reis. Por fim, a história da igreja começa recebendo aí o derramamento do Espírito Santo, promessas que Deus faz através do profeta Joel. E esse derramamento do Espírito Santo começa no período da graça. É entendido que este período, chamado de período da graça, é uma referência aos últimos dias da raça humana, dentro desta liberdade de aceitação ou rejeição de se compromissar com Deus. Então nós vemos aqui que no decorrer da lição, os pontos, a introdução diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Então, Jesus curou. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons. Aí o comentarista faz uma pergunta aqui no decorrer da introdução, vou dar um salto aqui. Os dons espirituais, se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Seria falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? São estas perguntas que circulam no meio pentecostal. Algumas desavenças de rejeição a certos comportamentos no meio do povo chamado pentecostal, repleplé, né? A corridinha, os rodopios, as bate-palmas, né? Forma um grupo que aceitam e outros que rejeitam. Mas quem é que está certo nessa história, nesse assunto?
Aqui dentro desta pergunta eu fico com a primeira parte da pergunta. O que está faltando é conhecimento do assunto, né? Porque quando houver um esclarecimento maior, a segunda parte, que é a segunda pergunta, nela haverá um conserto, né? Por faltar a primeira pergunta, pelo questionamento da primeira pergunta ser um fator de grande falha no seio pentecostal, é que surge essas manifestações acusadas de meninices, né? São movimentos que, pensando mostrar um alto grau de espiritualidade, um certo aproveitamento no culto, enquanto outros, mesmo dentro do mesmo culto, nada está sentindo. E há uma pergunta: se eles estão com essa alegria, com esse prazer, com esse fulgor, será que a falha está em mim? E, na verdade, servos de Deus com grandes integridades espiritual fazem estas perguntas. Por que isto? Quantas línguas é faladas nos microfones e púlpitos da igreja? Línguas da carne. É percebido que é carnal. O dom de Deus, o dom de línguas, está longe de certas pessoas com uma conduta comportamental dignos de serem reprovados. Por quê? Porque Deus dá discernimento, Ele dá discernimento. Aqui Paulo está falando da igreja de Corinto, mas me lembro de um assunto no livro de Jó, capítulo 4, a partir do versículo 16, 17, até o final daquele texto. Um homem chamado Elifaz, ele quer acusar Jó, ele quer fazer um julgamento da vida de Jó, ele quer dizer que Jó estava totalmente errado, visto que, na verdade, Jó se queixava diante de Deus, ele se arrazoava diante de Deus, mas quando ele faz, depois de ouvir toda a contestação de Jó, do seu sofrimento, porque a razão dele está ali, então ele faz o mais velho, ele entra contando suas experiências teológicas, conhecimentos sobre Deus e sobre o homem, e por fim ele conta uma experiência que ele teve. Com base nessa experiência, ele acusa Jó, mas ele usa as palavras que ele ouviu numa visão. Ele fala que no momento em que o homem cai no sono, isto é, nas sombras escuras da noite, ele teve uma visão quando um vulto passava diante dele e ele não pôde conhecer a sua face, mas ele ouviu que aquele vulto falava algo, e ele usa as palavras daquele vulto para acusar Jó, para colocar Jó em apertos com Deus. E ele acusa o próprio Deus. São palavras que tanto levava Jó
a ficar em apertos com Deus, mas também as palavras daquela visão de Elifaz, aquele vulto fala com Elifaz, algo que coloca o homem a uma rejeição ao comportamento do Deus Altíssimo. Então, é entendido que Jó rejeita a teologia de Elifaz. É só ler o texto de Jó, capítulo 4, a partir do versículo 16, que vai estar mostrando este comportamento errado de Elifaz por não fazer julgamento do Espírito que falava com ele. Então, nem tudo que o servo de Deus vê em visões é coisa divina. Nem tudo. Demônios e entidades malignas estão operando para colocar dúvidas em meio ao povo de Deus. Então, por isso, a palavra de Deus diz que devemos discernir se os espíritos são de Deus ou não. Vamos aqui, dom da fé. O que significa dom da fé? O que significa fé? Aí, a carta aos Hebreus diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Ela é fundamento e é prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. A fé como dom. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Então, a fé salvífica, uma. A fé como fruto do Espírito é uma outra condição da fé. E o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Exemplo bíblico. Aqui temos o exemplo de Moisés atravessando com Israel o Mar Vermelho. Ali, quando já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis." Então aqui é um grande livramento. E o servo de Deus, Moisés, pôde dar uma palavra de confiança, porque com base neste ato do dom da fé, mesmo no Antigo Testamento, homens capacitados por Deus, por causa de ser o mesmo Espírito que agia na vida daquele que era levantado por Deus, então o dom da fé era agente sobrenatural na vida destes servos de Deus. E aí, no decorrer do livro,
de Hebreus, capítulo 11, todo o capítulo falando aí dos heróis da fé no Antigo Testamento. Ponto 2, dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural, dons. Então, dons de curar. Porque dentro do dom da cura, os dons, uma diversidade. Por quê? Porque as diversidades de formas de enfermidade, então o dom da cura, ele é apresentado nesta forma plural, por quê? Porque vai enfrentar problemas diversos. Então, para cada tipo de trabalho, uma ferramenta necessária, né? Deus, através do seu Santo Espírito, o profeta Isaías apresenta o Espírito do Senhor com 7 características, né? E uma das características, Espírito da sabedoria. Depois vem, com relação à sabedoria, Espírito de inteligência, de temor do Senhor. Então, sabedoria, inteligência e temor já é uma apresentação de 3 faces ligadas. Inteligência, sabedoria e temor. Se queremos ter sabedoria, temor. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, é por isso a palavra corre dentro de um princípio. Então, são 7 características, estou lembrando agora de 3. Inteligência, sabedoria e temor do Senhor. Capacitando servos de Deus no Antigo Testamento, como agora, distribuindo 9 dons com uma diversidade de operações. Seguindo. Segundo o conselho da sua vontade, sabedoria no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá. Êxodo 15, 26. Aqui vemos uma grande sabedoria da parte de Deus, quando ele se manifesta como Jeová Rafá. E o texto deste versículo apresenta que aquele ambiente tinha 70 palmeiras. Aí quando se vê por que 70 palmeiras e por que Jeová Rafá, que é o mesmo que o Senhor que sara. É interessante que quando Deus leva a nação de Israel para o Egito, através da família de Jacó, 70 almas. O povo cresce ali e é tempo de sair, após 400 e poucos anos, na liderança de Moisés. E o povo de Israel enfrenta o cativeiro no Egito. E por fim, quando a proposta divina é de tirar o povo, Deus fere o Egito com 10 pragas. 10 pragas significam um juízo para a terra do Egito. Mas o povo de Israel ficou livre daquele mal. Por quê? Porque o Senhor estava mostrando sua mão poderosa, além de livrá-los das grandes complicações da travessia do Mar Vermelho, agora se manifesta como o Senhor que sara. Era uma memória para Israel olhar para aquelas 70 palmeiras e ver e lembrar como tudo começou no Egito.
e agora, dentro dos livramentos divinos, a prosseguir uma caminhada no deserto, em destino à terra de Canaã. Então vemos a redenção e as curas, item 2. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação, como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então temos, e nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Que primícias são estas que Paulo aqui apresenta, quando dentro deste ponto de vista bíblico do comentarista, aqui falando com referência à redenção, e este assunto da redenção está totalmente ligado a este mesmo patamar do trabalhar do Espírito no seio da igreja. Porque a igreja sem o Espírito de Deus, ela está desarmada. O Espírito de Deus é a segurança que a igreja tem na terra. Quando nós lemos em Tessalonicenses, parece que no capítulo 2, quando fala, ele é apresentado como aquele que detém o anticristo. Ele trabalha em prol, em defesa da igreja, assim como ajuda o crente a orar, apresentar seus lamentos, clamores a Deus. Ele nos ensina, ele nos ajuda em oração, ele ora conosco. Paulo fala sobre isso. Quando nós mesmos não sabemos o que dependemos, mas quando falamos em línguas, estamos falando em espírito. E na maioria das vezes falamos em línguas, não entendemos o que estamos a falar, mas chega diante de Deus uma linda oração falada por auxílio do Espírito Santo. Né? Aqui, item 3, a necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja. Da igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de Deus Todo-Poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Item ponto 3, que é o ponto que parte já para o fim deste comentário. O dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas, item 1. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano.
O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Segundo exemplo bíblico, o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar. Estes logo se aquietaram. Nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operações de maravilhas no ministério de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Viu aqui um assunto interessante. Se esta mulher não tem o seu filho ressuscitado, sua situação tornava ainda mais caótica. Porque ser viúva nos tempos de Jesus ali dependia de um remidor, e este era o filho único. Aqui o livro de Lucas apresenta esta situação, filho único de uma viúva que estava caminhando para o sepulcro, sendo levado. Mas aí Jesus manda parar o esquife e ele fala para aquela mulher: não chora, porque o teu filho há de ressuscitar. Ele não está morto. Para Jesus, a morte nada é. Ele já, conciso da sua eternidade, seu poder divino, ele já coloca uma confiança em suas próprias palavras. E aí ele devolve o filho daquela viúva em vida. Fala também da ressurreição de Lázaro. Fala também da ressurreição da filha de Jairo. Lázaro estava 4 dias já morto, atestado pela comunidade judaica que após 4 dias não tem mesmo recurso para aquele que é considerado morto. Então, dentro desta situação, Jesus ainda espera por 4 dias quando ele foi avisado. Quando o aviso chegou da parte de Maria e Marta, mas ele já antecipa: o meu irmão Lázaro dorme. Aí os discípulos dizem: se ele dorme, está tudo bem, não sabendo eles que Jesus falava da morte de Lázaro. Mas ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. A igreja, no decorrer dos séculos, pôde já testificar da ressurreição de mortos, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir. O determinismo é um erro teológico, que muito falado em nossos dias. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago 5,14. Se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E aí toda a recomendação do versículo 14 do capítulo 5 de Tiago, com esta informação, e a oração do justo pode muito em seus efeitos.
Mas e se o justo orar e a oração não fazer efeito? Isto é, se o justo orar e aquele que está enfermo não sarar da sua enfermidade, como fica esta situação diante deste versículo? A oração do justo pode muito em seus efeitos. É lógico que dentro da oração feita por um justo, este justo há de fazer e atuar dentro dos seus requerimentos, mas sabendo que a vontade de Deus, a vontade divina, é quem prevalece. Justo aqui é aquele que está a fazer a obra, mas reconhece também suas limitações. Não entra em foco aqui nenhum determinismo, nenhuma ordem, mas um pedido, entra um clamor. E se Deus, na sua misericórdia, quiser operar, Ele vai operar. Mas este justo que teve a sua oração respondida, devolve toda a glória, toda a honra e sabe dos seus limites diante de Deus. Nossa responsabilidade, orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E, por isso, não podemos agendar dias nem marcar horários para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Em alguns lugares, alguém diz, daqui a 5 minutos nós estaremos orando e o poder de Deus será manifestado. Isto é uma organização desordenada das Escrituras, né? Devemos aprender como Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Conclusão: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e os de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho, para obterem lucros financeiros, para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros, enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para
propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando sua vida. Não falte da escola bíblica dominical. Compartilhe este vídeo e deixe seu like e seja inscrito neste canal e nos ajude. Já quero agradecer mesmo de todo o coração. Um abraço deste irmão em Cristo. Deus te abençoe.